O assédio pesado de um rival do Rio e a pressão do mercado europeu forçaram o Flamengo a uma decisão de emergência sobre o futuro de um craque. A situação dos bastidores é muito mais tensa do que imaginávamos e o movimento de mestre que está sendo arquitetado agora vai te deixar impactado. Fala, nação! É isso mesmo que você viu, o destino de Cebolinha e a chegada do novo goleiro. Se você é Flamengo e quer a verdade que ninguém te conta, tá no lugar certo. Já se inscreve agora porque o que está acontecendo nos bastidores é estratégico. Hoje você vai descobrir o que realmente ficou decidido na reunião secreta sobre Everton Cebolinha, o detalhe enigmático que trava a liberação imediata do goleiro Andrew e fechamos com a ameaça real que o Corinthians sofre às vésperas da Supercopa. Cronometrei até 5 minutos para cada notícia, então esmaga o like e vem comigo! Olha, o que eu vou te contar agora é o tipo de bastidor que muita gente tem medo de tocar, mas aqui o papo é reto. A situação envolvendo Everton Cebolinha nos últimos dias transformou o ninho do urubu em um verdadeiro tabuleiro de xadrez de alta voltagem. E não se engane, o que está em jogo não é apenas a permanência de um atacante, é a soberania institucional do Flamengo diante de ataques diretos de rivais. Tudo começou com uma movimentação silenciosa, mas agressiva. O Fluminense, tentando se aproveitar de uma brecha contratual e de um momento de reajuste tático, sondou a situação do Cebolinha. E não parou por aí. O CSA da Rússia também apareceu com o peso do euro para tentar seduzir o staff do jogador. A grande questão que pairava no ar e que deixou muita gente da nação sem dormir era: o Flamengo vai aceitar reforçar um rival direto ou vai ceder à pressão do capital estrangeiro? Muitos portais por aí começaram a plantar o caos, dizendo que o ciclo do Camisa 11 já tinha acabado, que ele seria moeda de troca. Mas é aqui que eu te digo, cuidado com quem você ouve. Enquanto os antes tentam plantar a discórdia, a diretoria do mais querido trabalhava em uma análise técnica fria e profunda. O Flamengo é o melhor do continente e não toma decisões baseadas no que a imprensa de fora quer. Para e pensa comigo. Você abriria a mão de um jogador com as características do Cebolinha, sabendo que o mercado está inflacionado e que encontrar uma reposição à altura custaria o triplo do valor? Faz sentido para você entregar uma arma dessas nas mãos de um adversário do Rio? É por isso que eu bato na tecla. Aqui é pé na porta e verdade pura. Se você quer blindar sua informação contra essas mentiras que tentam derrubar o nosso império, você precisa estar inscrito aqui. É o seu lado da história que está em jogo. A análise técnica do scout rubro-negro foi minuciosa. Eles olharam para o desempenho, para a recuperação física e para o encaixe no esquema que está sendo montado para 2026. O Cebolinha não é apenas um ponta, ele é uma peça estratégica de desequilíbrio. O Flamengo avaliou sim cada sondagem, cada número colocado na mesa, mas a instituição sempre vem em primeiro lugar. Nada nem ninguém está acima do Flamengo e cada passo dado nos bastidores foi para proteger o nosso patrimônio. As fontes, como o Vene Casagrande e o pessoal do GE, confirmaram que as reuniões foram intensas. O staff do jogador ouviu as propostas, sentiu o cheiro do mercado, mas o peso de vestir um manto sagrado é algo que poucos clubes no mundo podem oferecer. O clima de incerteza foi crescendo. A torcida ficou naquela dúvida cruel. Será que ele sai de graça em 2027? Será que o pré-contrato em junho vai ser o fim dessa história? Pois bem, chegou a hora da verdade, o pote de ouro que você estava esperando. Após toda essa turbulência e o risco real de perder o jogador para um rival, o Flamengo agiu com a grandeza que o caracteriza. A diretoria não apenas barrou qualquer conversa de venda, como já entrou em contato oficial com os representantes do Cebolinha para selar a renovação imediata do contrato. O mais querido deixou claro, Cebolinha é peça fundamental e o plano é estender o vínculo para evitar qualquer risco de pré-acordo no meio do ano. É um checkmate estratégico para garantir que o craque continue servindo ao melhor da América. Mas enquanto o Flamengo blinda seu ataque, o sistema defensivo também está em ebulição. Porque o que está travando a chegada de um novo paredão no ninho envolve um jogo de interesses lá em Portugal que ninguém te contou. Agora o papo fica ainda mais sério, porque estamos falando da segurança do nosso sistema defensivo. E o que está acontecendo nos bastidores entre o Rio de Janeiro e Portugal é um verdadeiro teste de paciência e estratégia. Segundo informações apuradas pela ESPN, o Flamengo já avançou em etapas que muitos consideravam impossíveis, mas existe um muro alto em Barcelos que está impedindo o anúncio oficial.
O nome da vez é Andrew, o goleiro que parou Portugal. Mas a sua chegada ao Ninho do Urubu virou uma novela de dependência técnica que você precisa entender em detalhes. O mistério aqui não é se o jogador quer vir, isso já está resolvido. O problema é que o Gil Vicente, atual clube do arqueiro, entrou em modo de autodefesa que pode travar tudo ou acelerar um processo de liberação imediata dependendo de nomes que estão aqui mesmo no Brasil. O Flamengo está jogando com as cartas na mesa, mas o clube português deu um ultimato. Andrew só sai se eles tiverem um substituto à altura já treinando no CT deles. E é aí que o jogo de bastidores fica perigoso para o planejamento do nosso império. Imagine o impacto disso. O Flamengo, o melhor da América, não pode ficar à mercê da vontade de um clube médio da Europa. Mas a diplomacia no futebol exige esse xadrez. Se o Andrew não chegar agora, o impacto no vestiário e no planejamento para as grandes decisões do semestre pode ser sensível. É um movimento estratégico de mestre buscar um goleiro jovem e premiado ou seria um erro inadmissível não ter um plano B caso os portugueses decidam endurecer até o último dia da janela? Vamos olhar para o scout desse garoto, porque o que ele está fazendo na Europa é algo monumental. Andrew, com apenas 24 anos, não é qualquer goleiro. Ele foi eleito o melhor goleiro da Liga Portuguesa em outubro e repetiu a dose em novembro, 2 meses seguidos sendo o melhor em uma liga que exporta talentos para o mundo todo. Ele tem uma envergadura incrível, reflexos de elite e uma saída de bola que lembra os grandes nomes da nossa história. Comparado a ídolos monumentais que já passaram por baixo das nossas traves, Andrew traz aquela modernidade de quem joga adiantado, cortando lançamentos e participando do jogo. Mas eu te pergunto agora, e quero que você reflita comigo. Você aceitaria ver o Flamengo pagar milhões e ainda ter que esperar a boa vontade de um time português contratar um reserva para só então liberar o nosso reforço? Isso é digno da grandeza do mais querido? Ou a diretoria deveria dar um soco na mesa e exigir a liberação imediata baseada no acordo que já existe? Aqui a gente blinda a informação, e a verdade é que o Flamengo está sendo testado na sua capacidade de negociação internacional. Enquanto os antes dizem que o negócio pode melar, a realidade é que o Flamengo já montou uma operação financeira estratégica. O valor colocado na mesa é de 1,5 milhão de euros, algo em torno de 9,4 milhões de reais, além de deixar 10% de uma futura venda com os portugueses. É uma proposta agressiva para quem está em fim de contrato, mas o Gil Vicente está de olho em Matheus Donelli, do Corinthians, e no Lucão, do Bragantino. Se um desses dois desembarcar em Portugal, o caminho fica livre para o Andrew vestir o manto. E agora, para você que ficou até aqui para entender o desfecho, o pote de ouro é este aqui. O contrato entre Flamengo e Andrew já está assinado no papel. É um pré-contrato de 4 anos, garantindo o goleiro no Ninho do Urubu até o final de 2029. A decisão oficial do rubro-negro é não desistir e bater o pé pela liberação agora em janeiro, pois o acordo com o atleta é total e absoluto. O Flamengo já garantiu o futuro da sua meta. A questão agora é apenas o cronômetro para ele desembarcar no galeão. Só que, enquanto a gente tenta buscar essa peça fundamental em Portugal, uma notícia vinda de São Paulo começa a desenhar um cenário de guerra para a Supercopa. O nosso maior rival no torneio pode sofrer um golpe financeiro avassalador que vai desmantelar o ataque deles antes de enfrentarem o rolo compressor rubro-negro. E se você acha que a situação anterior era a crítica, o que está por trás deste próximo movimento estratégico é um divisor de águas que pode definir quem levanta a primeira taça de 2026. Enquanto o Flamengo blinda o seu elenco e busca reforços monumentais na Europa, o nosso adversário direto na Supercopa do Brasil está vivendo um verdadeiro pesadelo nos bastidores. A notícia que chega agora de que o principal pilar ofensivo do Corinthians pode simplesmente desaparecer do mapa antes da decisão no Mané Garrincha. Estamos falando de um desfalque de peso que altera completamente as probabilidades desse confronto épico em Brasília. Segundo informações apuradas pela Band Esportes e confirmadas nos bastidores do mercado, a Lazio, da Itália, entrou com os 2 pés na porta para levar o atacante Yuri Alberto. O impacto disso no império rival é avassalador. O Flamengo, sendo o melhor da América, se prepara para enfrentar forças máximas, mas o que estamos vendo é um desmantelamento tático do outro lado. Perder o seu camisa 9 titular a poucos dias de uma decisão contra o rolo compressor rubro-negro é algo inadmissível para qualquer planejamento sério, mas é a realidade nua e crua que eles estão enfrentando. Tecnicamente, a ausência de Yuri Alberto retira a profundidade e a velocidade do contra-ataque, que é a única arma que os antes costumam ter contra o volume de jogo incrível do mais querido. Comparando historicamente, grandes decisões já foram moldadas por perdas de última hora, e o Flamengo sabe muito bem como aproveitar essas brechas estratégicas para impor sua hegemonia.
Mas aqui é que entra o mistério. Por que o Corinthians ainda não deu o sim definitivo se os valores são astronômicos? A resposta passa por um erro estratégico de gestão deles. O clube paulista detém apenas 40% dos direitos econômicos do atleta. Isso significa que mesmo com uma proposta de 22 milhões de euros, o que sobra no caixa deles é uma migalha perto do que precisariam para repor um jogador desse calibre. Eles estão em uma sinuca de bico, ou seguram um jogador insatisfeito que quer a Europa, ou vendem e chegam para enfrentar o Flamengo totalmente fragilizados. É o cenário vergonhoso para quem pretende disputar um título contra o maior do continente. Muitos portais tentam pintar um cenário de tranquilidade, mas aqui a gente blinda a informação. O interesse da Roma também é real, e isso cria um leilão que só beneficia o jogador, deixando o nosso adversário da Supercopa do Brasil de mãos atadas. Enquanto isso, o Flamengo segue focado, faturando e fortalecendo seu elenco grandioso, assistindo de camarote ao caos na casa vizinha. E agora, para você que quer o desfecho real, a revelação final é que, embora a primeira oferta da Lazio tenha sido rechaçada sob a justificativa de valores baixos, o staff do jogador já sinalizou que a vontade de sair é imediata. O pote de ouro aqui para a nação é entender que a probabilidade do Flamengo enfrentar um rival sem seu principal atacante no dia 1º de fevereiro é altíssima. A diretoria dele está desesperada atrás de uma reposição, mas o mercado sabe que eles estão fragilizados. O caminho para nossa primeira taça do ano está sendo pavimentado pela incompetência alheia e pela nossa soberania institucional. Muitos me perguntaram, e a verdade é uma só, sobre a renovação de Everton Cebolinha. O Flamengo agiu com autoridade máxima. Não se trata apenas de manter um jogador, mas de enviar um recado para os rivais do Rio e para o mercado europeu. No ninho do urubu, quem dita as regras é o Flamengo. A decisão de renovar é o movimento mais estratégico da temporada até aqui, garantindo que o melhor da América continue com as suas principais armas intactas para buscar o mundo novamente. Hoje desvendamos o xadrez da renovação de Cebolinha contra o assédio dos rivais, detalhamos o impasse em Portugal pela chegada do goleiro Endro, que já tem pré-contrato assinado até 2029, e analisamos o desmoronamento do ataque do Corinthians às vésperas da Supercopa. O Flamengo segue soberano enquanto os outros tentam se encontrar. O papo é reto, o Flamengo não espera por ninguém e você também não pode ficar para trás. Se você quer blindar sua informação e acordar todos os dias com a verdade que os antes tentam esconder, sua vaga é aqui na Nação. Se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nada do melhor da América e comenta aí qual a sua opinião sobre as bombas de hoje. Eu sou o Flamengo, até você, a gente se vê no próximo vídeo.